Olá mãe, sejam bem-vindas ao nosso canal. Eu sou Diego Cavazotti, professor, pai e especialista em meditação e yoga. O nosso programa tem por objetivo trabalhar a saúde emocional da criança, ajudando seu filho a ser mais calmo, focado e feliz, vencendo a ansiedade e a depressão em 8 semanas. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre como nós podemos entender melhor as nossas emoções. O que nem sempre é fácil, mesmo para nós adultos, sabe? E às vezes nós sabemos que identificar uma emoção ou descrevê-la não é tão simples. Agora, para as nossas crianças, menos ainda. Muitas das nossas emoções, elas são confusas. E para eles, que estão vivenciando muitas delas pela primeira vez em sua vida, é muito mais. Mas, pensando dessa forma, nem sempre nós somos compreensivos com o que acontece com as nossas crianças quando eles se confundem, quando não se expressam da forma correta, ou reagem de forma diferente do que esperamos, ao se encontrarem em situações onde suas emoções não são tão claras. E esse é o grande problema. A nossa reação às emoções delas pode deixá-las ainda mais inseguras ou confusas sobre os próprios sentimentos. E eu gostaria de contar uma história para vocês sobre esse tema. Um macaco passeava na beira de um rio e quando ele viu um peixe dentro da água. Como ele não conhecia aquele animal, ele pensou que o peixe estava se afogando. Foi lá até o rio, conseguiu apanhar o peixe e ficou muito contente quando viu o peixe aos pulos nas suas mãos, entre seus dedos, achando que aqueles saltos que o peixe estava dando eram sinais de grande alegria por ter sido salvo. Pouco depois, quando o peixe parou de se mexer, o macaco percebeu que o peixe estava morto e pensou: que pena, eu deveria ter chego mais cedo. Essa é uma fábula africana contada por um autor chamado Mia Couto e geralmente nós costumamos dizer que você faz para o outro o que você gostaria que fizessem para você. E já não seria mal se a nossa sociedade costumasse fazer isso, mas ainda assim não é incomum fazer pelos outros pensando mais no nosso lado e nos nossos resultados do que o que realmente vai ser bom para os outros, como aconteceu com o macaco. Para ajudarmos verdadeiramente, nós precisamos sair de nós mesmos, livrar-nos da nossa bagagem pessoal, partir ao encontro de outras necessidades sem julgamentos. Nós devemos entender o que realmente a pessoa precisa. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que hoje você está tratando o seu filho dessa forma? Será que por achar que ele está se afogando, você o está sufocando, machucando ele ainda mais? Isso é uma coisa que às vezes nós não percebemos. É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, talvez avançar um pouco, adiantar-se um pouco sobre o que nós achamos ser necessário, mas às vezes acaba cortando as asas que estão crescendo, acaba atrapalhando o desenvolvimento deles, acaba avançando no espaço onde não é o nosso direito ou não vai ajudar tanto no desenvolvimento dele quanto nós imaginamos. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre qual a importância de reconhecer as emoções. Sabe, eu não me lembro de ouvir ou participar de discussões sobre esse tema quando eu era criança ou adolescente. Se você se lembra ou se participava, comenta aqui. E se você não lembra de participar de conversas como essa, escreve aqui embaixo também. Porque eu acho que é um tema que tem, nos últimos anos, se tornado cada vez mais importante e mais urgente para a nossa sociedade. É importante entender que o reconhecimento das emoções nos ajuda a desenvolver competências socioemocionais que são pontos-chave para nosso convívio em sociedade. Existe uma famosa frase de John Donne que diz: nenhum homem é uma ilha completo em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte do todo. E eu gosto muito desse pensamento, pois ele nos leva a entender que somos, na verdade, uma parte de um ecossistema muito maior do que nós mesmos, muito maior do que nossas próprias escolhas. E que as nossas escolhas afetam muito mais os outros do que nós imaginamos. E a partir dessas competências socioemocionais, desenvolvemos a inteligência emocional, que nos torna mais equilibrados, mais capazes de superar os obstáculos que surgem em nossa vida. Alguns mais simples, outros mais sérios. Mas quais são os benefícios de se desenvolver a inteligência emocional? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre 4 pontos bem interessantes. Número 1 é ter mais autoconhecimento. O autoconhecimento é essencial para conhecermos os nossos limites, aprendermos a nos relacionar com o mundo ao nosso redor. Quem se conhece é capaz de entender melhor as pessoas ao seu redor, fazer escolhas mais inteligentes e mais assertivas. Se o seu filho se conhecer melhor, ele pode escolher amigos melhores, pode fazer melhores escolhas em suas atividades dentro da sala de aula, ser mais compreensivo e assertivo nas atividades em casa com a sua família. O ponto número 2 é melhorar as relações interpessoais.
Vemos aqui que uma coisa leva a outra, pois como nós dissemos, o autoconhecimento é o primeiro passo mais importante. A seguir, ele começa a se refletir no nosso trato com outras pessoas. Passamos a entender melhor as nossas emoções, passamos a entender melhor as emoções compartilhadas com outras pessoas e aumenta a nossa empatia por aqueles que nos rodeiam. Sabe, eu acredito que todos nós desejamos que nossos filhos tenham relacionamentos saudáveis, que saibam como interagir com as pessoas ao seu redor. E todos podemos dizer, com certeza, que vivemos um momento onde as relações problemáticas e tóxicas estão cada vez aumentando. E nós não desejamos que nossos filhos participem ou sejam criadores de relações desse tipo. O ponto número 3 é a redução do estresse. Quando a inteligência emocional é desenvolvida, nós nos tornamos pessoas menos estressadas e menos ansiosas. Quando se pode esperar e entender o que está por vir, mesmo que as coisas não saiam como esperado, a tendência é ter níveis de estresse reduzido. Pois mesmo quando as coisas não saem da forma que nós estamos planejando, você sabe que não será um momento tão difícil adaptar e fazer algumas mudanças. O seu filho precisa aprender a lidar com essas mudanças e frustrações na vida também. Nem tudo será como ele sempre espera ou como ela sempre espera. As pequenas adaptações começam em casa e nós precisamos prepará-los para isso. E isso irá prepará-los para ter uma mente mais saudável, mais equilibrada no seu dia a dia. O ponto número 4 é a prevenção de problemas de saúde. Sabemos que a redução do estresse melhora a produtividade, proporciona maior clareza em todas as nossas atividades. Permite com que as nossas relações com os outros sejam mais leves e mais saudáveis. Seu filho pode não entender o que é o estresse ou como fica quando está estressado. E muitas vezes nem nós mesmos percebemos. E por vezes esse comportamento que parece desafiador, a irritabilidade, a mudança de humor repentina podem ser uma demonstração de uma mente estressada. Eu gostaria agora de contar alguns exemplos de como eu observei isso em crianças próximas a mim. Como professores, nós temos a oportunidade de conviver com crianças que vêm até nós de diferentes ambientes, familiares, e dessa forma cada uma pode ter grandes diferenças em comportamento e reações diferentes em situações que podem ser simples ou totalmente diferentes do que elas estão acostumadas a vivenciar. Então, nós temos ali uma grande pluralidade dentro de uma sala de aula. Eu gostaria de contar um exemplo para vocês sobre autoconhecimento. Esse exemplo é sobre uma aluna que eu tive mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu vou chamar ela de Jéssica. Ela era uma menina com muita energia e opiniões bem definidas quando se tratava das coisas que ela decidia fazer. Ela tinha uma estrutura familiar um pouco difícil, pois em algumas circunstâncias difíceis que aconteceram, ela perdeu o contato com os pais e passou a viver com os vizinhos que agora eram a sua nova família. Então ela acabou se tornando uma sobrevivente com o passar do tempo, fazendo o que era necessário para que ela conseguisse ter sucesso e sobreviver de forma clara, né? E muitas vezes ela respondia de forma agressiva para os seus colegas e para as outras pessoas, mas ainda assim ela era uma menina muito positiva no relacionamento que ela tinha com os professores. Quando ela esteve na minha sala, eu busquei dar uma atenção especial para ela, pois eu sabia que muitas vezes era isso que ela mais precisaria. Nós conversamos muito sobre os planos futuros que ela tinha, ou talvez o que fazia sentido para uma menina de 10 anos sobre planos futuros nas condições em que ela se encontrava. Nós estabelecemos algumas metas, eu ajudei com que ela enxergasse os seus pontos fortes e suas dificuldades. No início do ano letivo, era bem comum ela ter explosões e tensão com seus amigos. E se fechar para as atividades e ficar sentada no seu lugar por minutos sem falar com ninguém, sem responder, sem fazer nada, só ficar fechada, com o cabelo na frente do rosto, com a cabeça deitada na carteira dela, dentro dos próprios sentimentos. E nesse ano, foi um ano que eu comecei a colocar em prática meditações guiadas com a minha turma. E nas primeiras semanas das práticas, isso foi mais do meio para o final do ano que nós começamos a fazer. Eu já comecei a perceber algumas mudanças no comportamento dela. Ela já não dava mais aquelas explosões de raiva, começou a diminuir, começou a se controlar. E os momentos onde ela se fechava totalmente para a comunicação começaram a cada vez diminuir. Eu tive muita paciência com ela e refletimos muito sobre o que ela fazia, sobre como ela reagia em seus momentos de fúria, pois tivemos várias conversas individuais para que nós dois pudéssemos refletir sobre isso. Agora, não dar respostas prontas ou acusá-la do que ela estava fazendo de errado fez muita diferença. Levá-la a refletir sobre as suas atitudes, pensar que trazer as respostas que eu sabia serem as mais interessantes, mas que ela pudesse tirar do seu próprio contexto, da sua própria cabeça, foi algo que foi imprescindível para que ela pudesse passar para um próximo nível, onde ela começou a se entender, começou a entender os outros e começou a melhorar o relacionamento dela com os outros.
No ano seguinte, quando ela não estava mais na minha sala, eu ouvi coisas muito positivas sobre os professores, que foram professores dela em seguida, dizendo que... E muitas vezes eu perguntava, como que ela tá? Como é que ela responde? E ela já respondia de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva, mostrando que ela já tinha muito mais autocontrole. E o que, quando ela chegou na minha sala, realmente era muito difícil para ela, porque foi logo naquele período onde aconteceu toda essa mudança, principalmente essa estrutura familiar, onde foi difícil para ela se entender e achar o seu lugar no mundo, o seu espaço. Um exemplo que eu gostaria de compartilhar sobre a melhora das relações interpessoais é de um aluno que eu irei chamar de João. Ele era uma criança bem agressiva quando ele chegou na minha sala. No ano anterior, ele foi suspenso diversas vezes por agredir outros colegas. E em um determinado momento do ano, após conversarem com os pais, eles delimitaram um espaço próximo da mesa dele para que ele não saísse e não machucasse outras crianças. E para sair ele precisava levantar a mão e pedir permissão. E isso ajudou muito naquele ano. Começamos um novo ano, eu fui o seu primeiro professor homem. E o que poderia ser muito bom ou muito ruim, porque nós não sabíamos como ele iria reagir, qual seria o enfrentamento que ele iria querer fazer ao ter um professor homem da primeira vez. Nós fomos nos conhecendo e fomos nos testando. Era possível ver que, nesses momentos, as respostas agressivas dele aconteciam quando algo saía do seu controle. Era visível fisicamente, ele fazia uma cara bem assustadora, assim, tipo, com raiva. E quando alguém contrariava ele, quando alguém não aceitava uma resposta, ou dizia que ele estava errado, que ele não podia fazer alguma coisa. Nesse momento, ele se levantava da sua cadeira para ir até outro colega. E quando ele fazia isso, eu falava para ele, falava o nome dele e falava, você não pode sair da sua mesa sem pedir permissão. Volte para sua mesa e levante a mão para poder sair. Nesse momento, ele às vezes voltava andando assim de ré para trás, com os olhos fixos em mim, até rosnando assim, fazendo porque ele estava com raiva e resmungando alguma coisa, mostrando a frustração dele, mostrando que ele iria me obedecer, mas ele não estava feliz porque ele foi pego fazendo alguma coisa que ele desejava. E uma das suas maiores dificuldades e déficits eram suas habilidades sociais. Ele não sabia como interagir de forma gentil e delicada com os outros à sua volta. Os seus alvos, por incrível que pareça, geralmente aqueles amigos com quem ele mais tinha costume de brincar, com aquela menina que ele demonstrava talvez mais afinidade ou mais carinho. E era interessante que esse foi um dos alunos que eu mais passei o ano pensando em como ajudar. Eu pensava sempre em o que eu poderia fazer para que ele pudesse ter um momento especial, um momento gostoso dentro da sala de aula. E mais uma vez nós vemos que a falta de autoconhecimento reflete diretamente no trato social e nas relações interpessoais das crianças. É claro que ele sentava próximo a mim, deixava ele bem aqui na minha frente. E todo início e final do dia nós começamos a estabelecer algumas metas para avaliar como estava correndo o dia dele, para que o dia dele fosse melhor. Metas bem simples, coisas como, estava lá na nossa folhinha, era pedir permissão para sair da mesa, manter as mãos e pés para você dentro do seu espaço, para que ele não encostasse, não tocasse, não batesse em ninguém. E nós colocamos mais uma específica para ele ser gentil e falar somente o necessário com um menino e uma menina específicos, que eram principalmente os alvos dele. Ao longo do ano, e principalmente após nós começarmos as nossas práticas de meditação na nossa sala de aula, no segundo semestre daquele ano, ele começou a demonstrar o afeto para os colegas de uma forma diferente. Às vezes ele dava um lápis de presente, às vezes ele fazia um desenho, dava um pequeno chocolate. E os seus eventos de agressão reduziram praticamente a zero no último bimestre daquele ano. Eu vejo que ele começou a entender melhor a si mesmo e nós trabalhamos com algumas habilidades específicas para que ele compreendesse os outros à sua volta. Às vezes, na família, a criança não consegue identificar um caminho aonde seguir. E ela busca desesperadoramente por qualquer forma de uma ajuda. E a forma que ele representava isso era com agressividade. Então, nós devemos refletir bem quais são os sinais que os nossos filhos, as nossas crianças estão dando para nós ao nosso redor. Se eles estão dando sinais de descontrole emocional, de agressividade, não é necessariamente porque eles são crianças ruins, mas sim que eles não entenderam ainda o seu lugar na sociedade, não entenderam ainda quais são os contratos e limites sociais que são permitidos eles utilizarem, até qual momento eles podem ir, até onde eles não podem ir. E nós precisamos ajudá-los a entender esses momentos e para que eles possam tirar maior proveito do seu convívio social no dia a dia, né? Agora eu gostaria de compartilhar com vocês 3 formas que as pessoas tentam ajudar seus filhos e que, na verdade, muitas vezes pode não dar muito certo. O número 1 é usar frases como "você é grande demais para agir assim" ou "não faça isso, você não é um bebê". Essas reações irão mostrar para o seu filho
que talvez você não confie tanto assim nele e ele se sinta ainda mais instável emocionalmente. Sabe que crescer não é fácil para muitas pessoas, talvez não foi para você, talvez não foi para mim, e para outras pode ser ainda mais difícil. Talvez seu filho se inclua nesse grupo de pessoas que crescer dói. Então respeite as etapas do desenvolvimento de cada um. Use frases como: não sei se essa é a melhor forma de reagir a isso. O que você está sentindo? Ou o que você está querendo me dizer? Não estou entendendo, vamos conversar. E converse. Reserve um minuto para entender a real necessidade do seu filho. O número 2 é falar coisas como: você está bem grandinho para saber isso, ou como você ainda não sabe isso. Provavelmente a sua criação e as experiências que você teve em sua vida são bem diferentes do que os seus filhos têm. A minha e a da minha filha são totalmente diferentes, por causa dos ambientes onde nós crescemos. Então, o desenvolvimento deles será muito diferente do seu, pois as experiências também são e serão diferentes. Momentos diferentes de vida, expectativas diferentes, modo de comunicar diferente. Ao invés de usar essas frases, use coisas como: como eu posso te ajudar com isso? Ou você não sabe como fazer? Qual parte você não sabe? Em qual parte você precisa de ajuda? São coisas bem simples que vão fazê-lo refletir e entender que você está ali para ajudar. Ponto número 3 é: não faça tudo por eles. Não sei se porque eu sou professor, mas sempre que a minha filha ou crianças próximas a mim me fazem perguntas, que às vezes eles até sabem a resposta ou parte da resposta, ou que podem refletir para encontrar uma possível solução, eu digo: o que você acha? Ou o que você já sabe sobre isso? E desde o começo nós estamos falando sobre como a autorreflexão é o papel mais importante para o desenvolvimento de uma criança. Apresentar os limites é importante, mas encontrar os próprios limites é mais importante ainda. Não dê respostas prontas, porque se você fizer isso, você irá se tornar um respondedor. Agora, se você não quer ser um respondedor, escreva aqui embaixo nos comentários #respondedornão. Porque você não está ali na vida do seu filho, na vida da sua família, para ficar só respondendo dúvidas, só para falar o que ele deve ou não deve fazer. Nós queremos fazer com que nossos filhos entendam o caminho que eles precisam trilhar e eles possam trilhar esse caminho da forma mais saudável, da forma mais honesta possível, da forma mais livre possível, dentro dos limites e das coisas que ele aprendeu junto com você. Então, não seja um respondedor. Para terminar o nosso vídeo de hoje, nós gostaríamos de convidar você a chamar o seu filho ou a sua filha para estar conosco numa meditação. E essa meditação que nós vamos compartilhar com você hoje está no nosso canal do YouTube, lá nas nossas playlists, nos nossos vídeos. E eu irei colocar o link aqui embaixo para que você possa com mais facilidade encontrá-la para usar novamente no futuro com seu filho. O tema dessa meditação é o corpo e a mente. Pois, como nós falamos hoje, são 2 pontos que se conectam e fazem com que o nosso desenvolvimento e o nosso autoconhecimento seja cada vez maior. Eu sei que você deseja isso para o seu filho também, e essa é apenas uma das meditações que nós temos em nosso programa de 8 semanas. No dia 1º de setembro, nós teremos um evento especial aqui no YouTube, que é a Rota da Saúde Emocional da Criança. E acredito que será muito proveitoso para você participar conosco. O link para a inscrição desse evento também se encontra aqui na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado por estar comigo aqui hoje. Deixe nos comentários o que você mais gostou no vídeo de hoje. Pode ser apenas um comentário #respondedornão, não seja um respondedor. E compartilhe com aqueles pais que precisam ajudar os seus filhos. E nos vemos em breve. Agora, nós vamos para a nossa meditação de hoje. Tchau! Olá, seja bem-vindo ao Minddays. Encontre o seu melhor lugar para meditar e fique tranquilo como um grilo. Como é bom ter você por aqui mais uma vez! Uma das coisas mais importantes em qualquer atividade ou projeto em sua vida é a se esforçar e continuar sempre em frente. Se você conseguir manter os seus planos em mente, você será sempre um vencedor. E é por isso que estamos aqui mais uma vez e vamos continuar juntos para termos muito sucesso. Você sente que sua mente consegue se acalmar com facilidade ou é uma tarefa difícil colocar as agitações de lado por alguns momentos? Estamos apenas no começo, mas você pode perceber como sua mente se comporta durante os nossos momentos de meditação e nos momentos que faz suas atividades.
postura correta na meditação irá ajudar o seu equilíbrio físico, maior atenção a todos os aspectos físicos que também são importantes e te ajudará a ter maior concentração. Hoje, direcione sua atenção para o seu corpo. Pense que o seu corpo é maravilhoso e ele foi feito para você fazer coisas muito especiais em diferentes momentos e que só os seres humanos conseguem fazer. O corpo e mente são ligados um ao outro. Para que o seu corpo possa se manter forte, ativo e saudável, sua mente precisa também estar da mesma forma. E a meditação e o mindfulness vai ajudar a fortalecer a sua mente. Note as sensações comuns em seu corpo neste momento. Além da sua respiração, o que mais você pode notar acontecendo em seu corpo neste momento? Quais os sons você consegue perceber onde você está? Gostaria que você pensasse em como foi esta semana. Quais foram as coisas mais interessantes que você aprendeu nesta semana de meditação? Tenha um bom dia e até o nosso próximo encontro!